Em nosso encontro de hoje, nós vamos começar a conversar sobre como construir o caminho em direção aos nossos objetivos, né? Lembrando, nos últimos muitos encontros, nós caracterizamos os objetivos, exibimos diversas formas de pensar neles, de classificar para a gente escolher aqueles que de fato a gente quer trabalhar, né? E uma vez que essa escolha está feita, então precisamos passo a passo aí nos esforçar para caminhar em direção ao objetivo. Essa questão, né, ela faz parte, né, do nosso pilar da disciplina, né, que é o pilar central na nossa figura que representa os nossos 5 pilares. E lembrando que esse temário, né, detalhado, né, ele está presente em nossa tabela periódica, né, o pedacinho da disciplina é a figura direita, onde a gente tem aí então o conceito de objetivo e o conceito de meta, com suas várias características. E vamos aqui misturar algumas ideias, algumas reflexões, começando por uma do Sêneca, né, filósofo do Império Romano, nascido onde hoje é a Espanha, que diz que a vida sem metas ou sem objetivos, podemos interpretar assim também, é completamente vazia, né? Quando a gente não escolhe aonde quer chegar, os outros nos levam, né? Não vivemos sozinhos. Só relembrando, né, o conceito de objetivo, então, uma escolha da gente, né, a partir do nosso, algum de nossos sonhos, né, nós vamos definir aonde que a gente quer chegar, né? Completar o objetivo significa atingir esse alvo e, obviamente, se a gente não tem clareza sobre onde quer chegar, a gente nunca vai saber se chegou lá. Churchill, né, primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, dizia que devemos nos esforçar para transformar as nossas preocupações antecipadas em pensamentos e planejamento antecipado. Isto é, em vez de gastar nosso tempo nos preocupando com as coisas, né, usar essa energia para a gente raciocinar e planejar com antecedência as nossas ações. Dito em outras palavras, né, o ator americano Sean Flannery diz a mesma coisa, né, quando ele nos incentiva a fazer algo hoje que o teu eu futuro possa te agradecer. Quando a gente se preocupa apenas, a gente não gera nenhum efeito positivo no futuro. Mas existem outros tipos de ações que nos permitem, de fato, avançar. A questão central nesse processo, então, é não só saber aonde quer chegar, mas que impacto que nós queremos causar, seja na gente, seja em outras pessoas, né? E outra questão que a gente deve pensar, né, é no porquê que nós queremos isso, né? Qual é o propósito desse objetivo? A gente não deve se perder analisando o como, né? O como ele não faz parte da definição do objetivo, né? Nós chamamos isso aí em algum encontro passado de parálise por análise. Quando a gente enfrenta uma situação na vida desafiadora, desagradável, né, a única coisa que pode nos tirar dessa zona, que alguns chamam de conforto e outros chamam de desconforto, diz o Paulo Vieira, é a ação direcionada. A ação direcionada para que a gente possa, diz ele, atingir nossas metas, nossos objetivos e os nossos desejos. No entanto, presta bem atenção, para sair dessa zona, não precisa ser a melhor ação.
não precisa ser a mais acertada, nem a mais eficaz a ser posta em prática. Né? Quando a gente enfrenta uma realidade desagradável, desafiadora, basta dar um passo para sair dela. A gente não precisa que esse passo seja perfeito, nem que seja o melhor ou o mais rápido possível. Mas mesmo que a gente não tenha esse conhecimento, né, qual seja esse, eu não tenho a capacidade, eu não tenho recurso, ainda assim devemos agir. Esse mesmo conceito, em outras palavras, foi também enunciado pelo Martin Luther King, né, quando ele diz que é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É comum, né, que as pessoas que se preocupam muito acabam não agindo. E, como resultado, acabam vendo a vida passar sem agir. Essa é uma situação que alguns, né, nós comentamos, chamam de zona de conforto, porque quem fica nessa situação nunca erra, né? Como disse a Eleanor Roosevelt, né? O homem que jamais erra é aquele que nunca faz nada. Basta ficar se preocupando, falando, criticando os outros, reclamando, nunca fazer nada, nunca vai estar errado, mas também não vai sair do lugar que está. E se esse lugar é ruim, vai continuar nessa mesma situação ruim. Às vezes a gente não enxerga onde, né, nem como fazer isso, né? Por isso que o Tony Robbins diz que esse processo de definir metas é o primeiro passo para tornar visível o invisível. Às vezes a gente está tão acostumado com o que é ruim ou desiludido com a possibilidade de que a gente não enxerga mais. Então esse processo de construção, né, do nosso movimento é que de fato nos vai permitir enxergar o que antes a gente não enxergava. Esse mesmo conceito também foi trabalhado pelo Einstein, né, que nos ensina aí que se você quiser viver uma vida feliz, o nosso apego não deve ser nem às pessoas nem às coisas, porque as pessoas vêm e vão, as coisas têm também vida efêmera, mas os nossos objetivos, as nossas metas são nossos, a gente define, e mais, quando a gente consegue atingi-los, nós realmente ficamos felizes. Então, quanto mais vezes a gente conseguir fazer isso, mais felizes seremos. Como fazer isso? Né? De fato, para a gente atingir nossos objetivos, precisamos ir passo a passo. Né? Nós chamamos isso de meta, podemos chamar também de ação. Né? É simplesmente algum avanço, pode ser pequeno, não tem problema, em direção ao objetivo, na velocidade que for possível. Nem todo mundo tem um Fórmula 1 à disposição. Alguns vão a pé, outros vão de bengala, outros vão correndo, né? Cada um com seus recursos. O importante é lembrar que a gente não deve se permitir retroceder, porque se a gente for para frente e voltar para trás, a gente fica no mesmo lugar. Curiosidade apenas, né? Os carros de Fórmula 1 não têm marcha ré. Então, basicamente, né, essa figura é uma versão detalhada daqui, está na capa. Para que a gente consiga chegar num objetivo, né, nós precisamos desenvolver uma série de ações ou metas, quantas forem necessárias. Às vezes pode ser 2 ou 3, meia dúzia, às vezes, dependendo do objetivo que a gente tivesse colocado, pode ser um número muito maior. Mas a gente precisa, passo a passo, ir avançando para a gente atingir o nosso objetivo. Essa regra, alguns chamam também da regra do Jack o Estripador, né, que o Henry Ford enunciou dizendo como que nada é difícil se for dividido em pequenas partes. A gente atingir um objetivo que parece difícil, certamente é difícil fazer de uma vez. Mas se a gente for dividindo isso em pequenos passos, a gente chega lá.
Essa é uma verdade bem antiga, né? Lao Tzu também já se referiu a essa realidade quando disse que grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Não importa se é uma longa viagem, uma grande construção, seja lá qual for o nosso objetivo, ele sempre começa com alguma coisa pequena. Um primeiro passo, uma primeira pedra, um primeiro movimento. E mais, esse cuidado com as pequenas coisas que a gente faz no meio do caminho tem que ser contínuo. Né? O nigeriano Ifeanyi Onuoha diz que um edifício grande nunca resistirá se você negligenciar tijolos pequenos. Todos os tijolos que a gente usa para construir o prédio, construir nosso objetivo, são igualmente importantes. E assim, então, como diz o escritor americano Robert Collier, o sucesso é a soma de pequenos esforços que nós vamos ter que repetir dia após dia até chegar lá. Nesse caminho, obviamente, nós podemos ter dificuldades. E o Augusto Cury nos lembra que os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho. Quando houver obstáculos no caminho, nós vamos ter que fazer alguma coisa para tirá-los do caminho, para contorná-los. Né? Alguma coisa a gente vai fazer para enfrentá-los. Mas, diz o Augusto Cury, o nosso maior problema está na escolha da direção errada. Se você tiver escolhido andar na direção errada para atingir o objetivo, você nunca vai chegar lá. Então, voltando aqui ao Paulo Vieira, né? Diz assim: acorde agora para viver o melhor da sua vida, para ser feliz agora, para realizar suas metas mais importantes e as menos importantes também. Afinal, elas são todas suas. Lembrando aqui uma frase do Aristóteles, né? A gente pensa nesses pequenos passos, às vezes fica pensando, né, como é que isso vai dar certo, mas Aristóteles já dizia que o todo é maior do que a simples soma das partes. Né? Às vezes quando a gente olha para cada passinho individual, a gente acha que não dá certo. Não pode ser, mas depois de ter feito um monte deles, a gente olha para trás e fica maravilhado com o resultado. Entretanto, o Zig Ziglar nos ensina que o mais importante de todo esse processo, o que você obtém ao alcançar suas metas, não é tão importante quanto o que você se torna quando você alcança as suas metas. Isto é, ao trilhar o caminho com essa disciplina, a gente acaba terminando o caminho, atingindo o objetivo, transformado em relação ao que a gente era no começo. Então, resumindo aqui, né, as nossas metas, as nossas ações, elas têm que ser associadas ao nosso objetivo, têm que ser escolhidos pela gente e tem que consistir em ações que vão na direção daquilo que a gente quer e não no sentido contrário. Às vezes o tal do auto-boicote aparece e aí a gente está indo na direção contrária do que a gente deve. E citando mais uma vez o Paulo Vieira, que trabalha esse assunto nos seus livros, dissemos aqui que pessoas de sucesso escolhem o melhor caminho e não o caminho mais fácil. Existe uma tentação da gente seguir a lei do mínimo esforço, o caminho mais fácil, mas ele nem sempre nos leva aonde a gente quer. O Roberto Shinyashiki, né, nos dá uma receita que devemos combinar preparo, planejamento e audácia, ousadia. Se a gente ficar apenas naquilo que a gente está acostumado,
a gente vai ter mais obstáculos. E lembramos, né, para todos que participam de um grupo de apoio, que esse processo, né, de definição dos objetivos e acompanhamento das ações para chegar lá é o que a gente deve, de fato, trabalhar, né, nas nossas rodas de partilha, para que o grupo possa apoiar não só na questão da definição, mas também do planejamento e do acompanhamento das ações. E lembramos aqui mais uma vez da Eleanor Roosevelt, que nos ensina aqui que não adianta a gente querer ser herói do dia para a noite. Né? A gente deve dar um passo de cada vez, tratando cada obstáculo à medida que ele surge e vendo que não é tão assustador como parecia. E percebendo, descobrindo que temos a força para superar esses obstáculos. Às vezes a gente fica em dúvida, às vezes aparece aquilo que os psicólogos chamam de ambivalência. Já fizemos até um programa ao vivo inteiro sobre esse tema. O escritor Andy Smithson nos lembra que a ambivalência é o ponto crucial desse processo de ascensão humana. Essa pequena voz interna que nós temos que diz: eu faço, eu não faço. Eu farei, eu não farei. Que nos faz oscilar entre a apatia e o compromisso. A apatia é fácil, mas não nos inspira. O compromisso requer um esforço sério, mas é ele que produz a realização e novos horizontes para as nossas vidas.